Vou falar um pouquinho hoje sobre leitura e uma das principais perguntas que me surgem por aqui, pelo Instagram, é como eu faço para gostar de ler? Porque muitas vezes tu tem o tempo, tu consegue ter a disciplina, né, para manter aquele hábito, se é algo que tu desejas para tua vida, mas as pessoas não gostam de ler, acham chato, preferem ouvir um podcast, preferem um audiobook. E a leitura ela é muito importante porque a leitura ela é super imaginativa. A partir do momento que a gente lê, a gente traz para o nosso imaginário mil situações. Isso estimula a nossa criatividade, estimula a nossa escrita, faz com que a gente escreva melhor, né? Quem lê bastante normalmente escreve bem. Enfim, benefícios de concentração, de aprendizado. A leitura ela te abre mil portas, ela te abre muitas possibilidades. Então eu vou trazer aqui algumas dicas de como gostar de ler, como começar a pegar o gosto pela leitura. E eu tenho certeza que depois que vocês começarem a ler, quem tem essa dificuldade, vai ter a dificuldade de parar, de impor limites na leitura. Normalmente a gente tem dois motivos para começar a ler. Ou é por necessidade, né? Enfim, tem que estudar para tua faculdade, para o teu mestrado, para o teu doutorado. E o segundo motivo é porque algum assunto nos interessou, mesmo que a gente não tenha essa obrigatoriedade da leitura. Eu comecei a ler desde muito cedo, tá? Sempre foi muito estimulado na minha casa o hábito da leitura. Então, para mim, sempre foi algo natural. Mas, claro, com o passar dos anos, colégio, vestibular, adolescência, eu acabei por muito tempo lendo só o que era imposto, né? E na faculdade isso se agravou, digamos assim. Eu deixei por muito tempo de ler por prazer, né? Pra sempre focar nas leituras de estudo. Como eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo, eu acabei lendo muito das duas áreas que eu estudei, tá? Que foram arquitetura e moda. Ali eu tenho um tanto de, enfim, artigos e coisas que eu imprimi para o meu mestrado. E depois disso eu acabei buscando muito conhecimento também na área de gastronomia. De gastronomia eu tenho mais de 100 livros, é muita coisa. E deixo eles lá na empresa, que é onde eu preciso deles, né, para consultar e para me inspirar. Então aqui em casa estão mais os livros que eu uso, digamos assim, pro meu âmbito pessoal e acadêmico. Para minha área profissional de empreender na gastronomia, tá tudo lá na Satolep. Então ainda tem mais uma quantidade de livros por lá. Mas se tu tiveres a oportunidade de ler não somente por obrigação, por estudo ou por necessidade, digamos assim, tu podes te arriscar em leituras de romance, né? Ali tem mais uma quantidade gigantesca de livros que eu fui adquirindo ao longo da vida. Eu sou muito de épocas, então teve uma época que logo que eu terminei as minhas faculdades e terminei o mestrado, eu fiquei viciada em uma autora, a Marian Keyes, e aí aquela coleção lá em cima é toda de livros dela. São livros de histórias sobre mulheres de uma mesma família, enfim, que passa por mil perrengues, mil coisas. E foram leituras muito agradáveis, assim, são leituras que me fizeram voltar a ter o hábito de ler. Depois disso eu confesso que eu fiquei um pouquinho relaxada com a leitura. Eu já tive a minha fase Harry Potter, já tive a minha fase Dan Brown, já tive a minha fase Marian Keyes, e depois eu tive uma fase que eu não lia. Tipo, fiquei sem ler, não sei o que me deu. Na verdade eu até sei, mas não acho pertinente comentar nesse vídeo. E depois disso, o ano passado, o início da pandemia, eu acabei lembrando, na real, o quanto eu amo ler. E aí voltei à louca da leitura, né? Tipo, peguei o hábito de volta pra mim, estabeleci períodos de leitura, então linkei que eu vou ler sempre durante o meu cardio, ou que eu vou ler sempre depois do almoço, ou que eu vou ler sempre antes de dormir. E como é um hábito que me faz muito bem, é um hábito que eu trago em vários momentos do meu dia.
Aqui eu tenho uma pilha de livros que eu ainda quero ler, que estão na minha fila de leitura. Aqui tem mais alguns que eu li nos últimos tempos, tá? Ali em cima tem outros que eu li nos últimos tempos também. E o que eu acho mais importante de salientar é que tu tem que descobrir o que tu gosta de ler. Ali eu tenho, por exemplo, 2 biografias que eu amei a leitura. Essa do Agassi eu super indico. Peguei uma vibe de ler sobre empreendedorismo, sobre motivação, sobre hábitos. Li bastante também sobre feminismo, sobre criatividade. Enfim, quando eu tô meio sem ideia, assim, de leitura, eu vou atrás de perfis do Instagram de pessoas que eu admiro e que eu sei que têm sucesso profissional que eu almejo. E vejo dicas de livros, pego dicas ali, anoto, coloco na minha lista de futuras leituras, faço dessa forma. Se tu quiseres algumas indicações minhas, lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui, eu tenho um destaque Livros 2021. Tem mais de 30 livros que eu já li esse ano, a gente tá em agosto. E lá tem várias dicas que eu trago de leituras legais, agradáveis, que eu espero que tu gostes também. Então, se tiver algum livro que tu indicas, deixa aqui nos comentários, aqueles livros assim genéricos que todo mundo que lê gosta, que não tem erro. E é isso aí. Essas são as minhas principais dicas para tu começar a ler. Ou ler o que tu precisa aprender, ou busca alguma área que tu tenhas prazer na leitura. Beijo!